graça e paz. E hoje o nosso texto está em Efésios capítulo 6, versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. A educação cristã é um dever que nós, como pais, temos com os nossos filhos. É um chamado sagrado. Deus, no momento que nos deu a oportunidade, a bênção de sermos pais, nos deu essa missão. Essa missão, ela está muito ligada a gente conseguir, com a palavra de Deus, moldar o caráter, a mente, o espírito dos nossos filhos, levando eles a perceberem e a buscarem a glória de Deus. Se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, é uma vivência, é um dia a dia que a gente tem com os nossos filhos e nos quais a gente está formando discípulos de Jesus. É como se fosse um discipulado, é um discipulado que a gente faz dentro da nossa casa com os nossos filhos. E é interessante que quando a gente pensa isso como um discipulado, ele é totalmente intransferível. Não tem como a gente fazer, pedir para que outras pessoas façam isso, ou a gente colocar a responsabilidade disso na escola, na igreja, ou em qualquer outra pessoa. É nossa responsabilidade. O discipulado que a gente faz com os nossos filhos, o ensino, a educação cristã, é nossa responsabilidade. E como a gente está levando eles então a serem discípulos de Jesus, a gente tem que pensar que Cristo é a rocha dessa educação. Quando a gente vê por esse prisma, a gente vai lá para o texto de Mateus. Mateus 7, 24 e 25, Jesus fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha. É exatamente nessa rocha que a gente quer que os nossos filhos construam então as suas vidas. A gente sabe que as tempestades vão vir, como diz o texto ali, a água vai subir, vai vir sobre aquela casa que é a vida deles, só que se eles estiverem sendo sábios, firmados realmente na rocha, eles vão ter base suficiente para resistir a essas tempestades e resistir a todos esses problemas. E vão então conseguir estar arraigados, firmes na palavra do Senhor. E quando a gente não ensina esses princípios bíblicos, mas mais do que isso, a gente não vive esses princípios bíblicos, essas ordenanças de Deus no dia a dia nosso como pais, individualmente e na família como um todo, as crianças crescem inseguras que isso de fato é uma verdade. E eles vão acabar experimentando ao longo da vida deles caminhos e soluções diferentes daquelas que Deus tem colocado na palavra dele para nós como cristãos. Então eles têm que crescer vivenciando isso no dia a dia da família, aprendendo a não negociar os seus valores, os seus princípios, quando essas tempestades, como o Eduardo citou, elas vêm. Porque elas virão problemas, decisões difíceis. E se você está acostumado a estar certo de que aquilo é a palavra de Deus, você passa a não negociar os teus princípios, a não negociar os teus valores. Isso é muito importante porque eles entendam que esses nãos que Deus diz ou esses direcionamento que Deus nos dá não são simplesmente para nos tolher de fazer muitas coisas que o mundo aí fora faz, mas sim que Deus deu esses valores, esses princípios para nos proteger, que a gente caia em ciladas, em armadilhas que vão gerar pecados que nos trazem consequências muito dolorosas, armadilhas mesmo, que vão prejudicar não só a gente, mas as pessoas que estão ao nosso redor e também as nossas futuras gerações. Então esses princípios e valores ensinados e vividos são para nossas vidas individuais e para as nossas futuras gerações, para que nenhum de nós nos desviemos dos caminhos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa ensinar os nossos filhos a edificar suas casas sobre a rocha. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.